Olá pessoal, seja bem-vindo de volta aqui no nosso canal sobre empreendedorismo social e negócio social. Sou Ulisses Souza Torres e tenho compartilhado um pouquinho a minha experiência sobre projetos sociais, esses últimos 15 anos que eu tenho dedicado através do Instituto por uma Vida Relevante e outros projetos, ações de intervenção social, principalmente atuando sobre pessoas que estão passando por situação de vulnerabilidade social. Mas antes de continuar, eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal, que você ativasse o sininho, compartilhasse esse vídeo, porque todos os recursos que nós alcançamos com esses vídeos vão para esses projetos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre indicadores estratégicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Beleza? Não deixa de seguir não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Beleza, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre indicadores estratégicos. O que são indicadores estratégicos? São metas quantitativas ou qualitativas que são traçadas, e esses indicadores é o que eu vou fazer para alcançar essas metas, para alcançar esses objetivos que foram traçados. Por exemplo, eu trabalho com um projeto social e a gente distribui cerca de 90 refeições por dia de alimentos prontos. Só que para eu saber se eu vou conseguir entregar essas 90 refeições amanhã, eu preciso saber se eu tenho 9 quilos de proteína, se eu tenho 10 quilos de macarrão, se eu tenho 10 quilos de arroz, se eu tenho sal, se eu tenho tempero, se eu tenho feijão, se eu tenho farinha. Eu preciso levar isso em consideração. Então, um dos meus indicadores é servir as 90 refeições por dia. Então, a pergunta que eu vou fazer para esse indicador é: quantas refeições eu consegui servir no dia 7 de maio de 2025? Mas não é só isso. Para que eu consiga fazer essa comida, quantos quilos de alimento eu arrecadei nesse mês? Eu vou conseguir atender essa minha demanda de servir 90 refeições? Eu consegui 10 quilos de refeição por dia? Se você botar aí 10 quilos de refeição por dia, 3 vezes por semana, eu preciso de 30 quilos de arroz, preciso de 30 quilos de feijão, preciso de 30 quilos de macarrão, eu preciso de 9 quilos de proteína, então são 27 quilos de proteína para que eu possa servir essas 90 pessoas. Então, os indicadores, eles vão fazer perguntas que me ajudam a perceber se eu vou conseguir alcançar aquela meta que foi traçada inicialmente. Existem indicadores qualitativos, não são só quantitativos, em relação à satisfação das pessoas. As pessoas têm voltado, aquelas que têm comido com a gente, elas têm voltado, ou se o meu objetivo é dar um suporte emergencial para essas pessoas enquanto elas não conseguem emprego. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Nós doamos cestas básicas para as pessoas. E as cestas básicas são doadas de 3 em 3 meses. Quando chega a 3 meses, nós sentamos com a pessoa e conversamos. Por quê? Porque a ideia não é que a pessoa fique dependendo das cestas básicas a vida toda. Quando eu cheguei em uma instituição, que hoje eu sou o presidente dela, tinha gente que recebia cesta básica há mais de 10 anos. Todo mês ela ia lá. Então não tinha uma proposta de intervenção para que essa pessoa deixasse de sair daquela condição de recepção de cesta básica e começasse a comprar seu próprio alimento. Então a gente teve que criar sistemas. Primeiro a gente criou um sistema que de 3 em 3 meses esse cadastro ia ser reavaliado, a gente ia sentar com essas pessoas. A gente convidou uma assistente social para fazer parte do projeto, para ela conseguir uma vez por semana ir lá no projeto, para saber se essas pessoas têm condições, se elas precisam de orientações, porque às vezes elas precisam apenas de uma orientação para conseguir um programa do governo, para conseguir fazer um curso profissionalizante gratuito, para dar entrada na sua carteira de trabalho, nos seus documentos. Então, nessa perspectiva de meta qualitativa, de indicador estratégico, será que eu vou conseguir uma pessoa que é especialista para me ajudar nesse encaminhamento de pessoas para mudança de vida dela na condição social? Isso é um indicador estratégico para mim, ter uma pessoa que seja capaz tecnicamente de trazer uma intervenção na vida de outra pessoa através da sua profissão. Isso para mim é um indicador. Então a ideia de indicador é tudo aquilo que vai me ajudar a avaliar se eu vou alcançar os meus objetivos e as minhas metas. Lembra, a gente começou falando sobre o que é um projeto social, empreendimento social, negócio social. Depois a gente falou sobre visão, depois a gente falou sobre missão, depois nós falamos sobre paixão,
falamos sobre processo e quando descrevemos o processo, nós começamos a perceber os indicadores. Quais são as respostas que eu preciso alcançar nesse processo? Quais são as perguntas que precisam ser feitas para que eu alcance essas respostas? Então, todo projeto social precisa ter indicadores. Nós conseguimos alcançar aquilo que foi projetado? Conseguimos tirar pessoas da linha da pobreza? Conseguimos alimentar pessoas? Conseguimos oferecer esporte de qualidade para as pessoas? Quantas pessoas nós pretendemos atender? Nós atendemos essas pessoas com qualidade? Então, esses são indicadores. Indicadores de que aquilo que nós estamos fazendo nos processos realmente vai trazer a resposta final que nós esperamos nos objetivos, sejam eles específicos ou gerais, e nas metas que foram traçadas no início do projeto. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre meta, sobre objetivos, e depois nós vamos falar sobre a ideia de recursos, tá bom? Não deixa de seguir a gente no canal, se for legal para você, compartilha. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Vida Relevante, acessa aí www.vidarelevante.com.br ou no Instagram, @VidaRelevante. Vai ser um prazer compartilhar com você. Quem sabe você não pode vir participar conosco dos nossos projetos também. Fica com Deus, até a próxima no nosso canal. Tchau, tchau.